O Monte Oboro atualmente é a sede do estilo Nada Shinkage do Yugen Shinkage, o local onde Kiba espalhou as duas artes marciais mais mortais do mundo para o público na atualidade. Um dos produtos de tal exposição que descobrimos recentemente foi Himejima Onizuka, um rapaz supostamente diagnosticado psicopata, que optou por atacar Ryusei, mas Otto conseguiu convencê-lo a adiar tal ataque por 30 dias. Nesse período, ele treinaria Ryusei e os dois lutariam. Himeji Onizuka topou, disse que aceitava lutar, mas com a condição de que seria num local mortal, o arranha-céu Roppongi Hills, um construto tão grande que fazia os prédios à volta parecerem pequenos. O Roppongi Hills, galera, é um prédio que existe de fato. Sua altura é aproximadamente 240 metros, sendo 54 andares acima do solo e 6 andares subterrâneos. É um dos locais mais icônicos de Tóquio, e lutar em um local tão extremo era motivo de ligar um baita alerta em Ryusei, pois seria um combate mortal. O vídeo de hoje começa no prédio em questão, no anoitecer, onde Ryusei e Otton subiam no local e esse último dizia: Isso é bem alto, hein? Ryusei questionava: Senhor Seiko, não me diga que o senhor sofre de acrofobia. Tem medo de altura? Otton disfarçava questionando: Você cortou o cabelo? Ryusei respondia: sim, só pra me motivar, percebeu agora? Otton dizia tremendo de medo de altura: pra se motivar. Sim, claro, motivar-se é importante. Nessa hora, um helicóptero passava por ele subindo com tudo, ele parava por alguns segundos iluminando os dois, ia para o heliponto e alguém saltava. Otton e Ryusei se surpreendiam e Himeji Onizuka pousava. Em seguida, já disparava dizendo: Tá certo, vamos terminar com isso, Ryusei. Ryusei erguia a guarda e questionava: O que? Já tá começando? Himeji erguia a mão direita e estocava dizendo: Agora me dê uma ideia da extensão do seu treinamento. Nessa hora, íamos para um pedaço de carne num frigorífico. Lá, um açougueiro cortava com uma machadinha e tirava um pedaço. Em seguida, voltávamos para Ryusei, que ganhava um rasgo profundo no antebraço e no instante seguinte, Himeji estocava com a mão esquerda. Ryusei desviava tempo, recuava alguns passos e Himeji insistia em outro ataque. Ele acertava mais uma vez de raspão e nos era mostrado os cortes acontecendo no açougue. Prontamente, Otton aconselhava preocupado: Ryusei, acalme-se. Lembre-se do Mai. Bloquear não vai te ajudar, então entre na posição Mai. E aqui, galera, um adendo. Mai é um termo originário das artes marciais japonesas que, em linhas gerais, denomina a distância e a posição ideais para um confronto direto. Então o que o Otton tá falando aqui é para ele achar sua posição. Himeji dizia atacando o corpo: Ei, você não ouviu? Seu professor senil disse pra você entrar no Mai. Nos era mostrado mais um corte na carne no açougue, e a pele de Ryusei jorrava sangue enquanto Himeji dizia: No Kobudo, o Mai é considerado de suma importância. Utilizá-lo permite encurtar a distância independentemente da força ou das combinações que o oponente te entregar. Ryusei recuava se abaixando e Otton aconselhava: Não abaixe o corpo, recue um pouco e encurte a distância no momento certo. Ryusei dizia assim, dava um passo para trás e entrava com um direto de encontro. Quando o rosto de Himeji seria acertado, usava a técnica de esquiva do Yugen Shinkage. Ele se movia tão rápido a ponto de seu rosto parecer repartido, em seguida ele recuava. Já Ryusei percebia que ele estava jorrando muito sangue nas partes acertadas. Himeji sorria e questionava: O que o Sr. Seiko te ensinou durante esses 30 dias? Foi esse soco? Sua velocidade e precisão melhoraram um pouco, eu admito, mas sendo completamente honesto, seus olhos já sabem para onde você vai direcionar seus golpes, logo você me diz. Ele provavelmente te ensinou a olhar o oponente nos olhos ao atacar, mas francamente, os ensinamentos do Sr. Seiko estão muito ultrapassados. O professor Kishi Miyazawa usa um estilo que é uma evolução das artes marciais tradicionais. É mais prático e mais eficaz. Ele me ensinou técnicas para derrubar meus oponentes com um único golpe, evitando seu campo de visão. Ryusei absorvia aquelas palavras, olhava para a cidade e questionava: Caramba, a vista noturna da cidade é realmente linda, não é? Himeji percebia que o garoto não havia prestado atenção nas suas palavras e Ryusei continuava dizendo: Eu estava muito nervoso e não reparei em nada ao meu redor, mesmo o Sr. Seiko tendo me dito que essa era a última coisa a se fazer. Ryusei dava uns tapas no rosto para acordar e continuava dizendo: E assim não consegui aproveitar nem metade do que eu aprendi com o Sr. Seiko. Mas agora que meu sangue está jorrando, finalmente me acalmei. Himeji sorria, começava a tirar sua jaqueta e dizia: Um sujeito interessante sem dúvidas. Normalmente as pessoas se perturbam e se encolhem ao ver sangue. Mas quando alguém permanece calmo ao ver o próprio sangue, certamente é um sintoma de algum transtorno mental. Mas ei,
Eu sou exatamente esse tipo de pessoa. Ryusei alertava sorrindo. Bom, agora eu vou te mostrar exatamente o que o Sr. Seiko me ensinou. Himeji jogava sua blusa para trás e Otton pensava com medo da altura. Sim, isso é bom. Não assumir uma postura pode se tornar uma postura em si. Uma postura pode revelar uma força imprudente. E uma postura também revela qual técnica será usada. Quanto à defesa, deixe que os instintos do seu dragão o guiem. Himeji questionava na sequência. Ei, sem guarda? Você tá brincando, né? Que pena. Parece que você realmente tem um desejo de morte, né? Eu vou te despedaçar. Himeji encurtava e Otton aconselhava. Ryusei, não recue porque quer escapar. Recue apenas para medir a distância correta. Ryusei dizia assim, fazia suas esquivas, mas sua carne era cortada em algumas partes. Ele olhava para os próprios ferimentos e Otton voltava a aconselhar. Essa distância é uma ai de Himeji. Recue mais meio passo. Himeji questionava. O que está fazendo? Bora! Otton pensava. Uma postura com guarda baixa desafiará o oponente e abrirá oportunidades. E nesse momento, uma chance de ataque certamente surgirá. Agora depende se Ryusei conseguirá superar o medo da faca do açougueiro e tomar posse do seu próprio Mai. Lembre-se do nosso treinamento no barco. O uso imprudente da força só faz o barco balançar e permite que você perca o equilíbrio. Se você se acalmar e controlar a respiração, os movimentos de seu oponente serão transmitidos para você. Himeji avançava dizendo: se você realmente tem o sangue do dragão, então não fugirá disso. Otton alertava. Ele está chegando, avance, quebre uma ai de Himeji. Sem conseguir incorporar aquelas palavras no seu jogo de luta, Ryusei era acertado mais uma vez, agora no peito. O sangue jorrava e ele pensava. Droga, não consegui intervir no momento certo. Se isso continuar, eu tô perdido. Ele vai arrancar minha pele e carne, e tudo que vai sobrar de mim será um esqueleto ambulante. Himeji atrapalhava a divagação entrando com sua esquerda, e Otton aconselhava. É agora, sem medo, avance! Ryusei sentia uma machadinha vindo na direção de seu rosto e sua cabeça desaparecia da visão do oponente. Em seguida, ele pensava avançando. Força imprudente reduzirá seu poder pela metade. Esforçar-se demais diminuirá a velocidade dos seus golpes e comprometerá a precisão do seu ataque. Portanto, certifique-se de golpear com uma força flexível, porém implacável. Sim, foi isso que foi dito pra mim. A palma de Ryusei acertava o peito e o impacto ecoava pela região. Em seguida, Ryusei pensava. Eu peguei ele. Otton dizia. Você liberou seu poder. Foi um bom golpe. Himeji perdia as forças nas pernas e caía duro. Surpreso com a própria força, Ryusei pensava. Eu não consegui liberar completamente. Parecia, mas que surgiu por si só. Mas também não senti nenhuma resistência vindo dele. Otton pontuava. Você não precisa de um poder inútil para quebrar um monte de telhas para derrotar um ser humano. O melhor é liberar o mínimo de poder necessário para o maior resultado. Assim que você perde o medo de ser acertado por algo igual a uma faca de açougueiro e dá esse passo à frente, você quebra uma ai de Himeji e seu espírito. Acabou sendo um contra-ataque milagroso. Você ainda utiliza seu corpo de forma imperfeita, mas se continuar a aprimorar essa habilidade, conseguirá integrá-la ao Hashinshou. Ryusei questionava. Hashinshou? Mas o que é isso? Otton pontuava na sequência. É uma das técnicas de assassinato do Nadashinkage, na qual Kishi Miyazawa costumava confiar. Movendo todo o corpo como um chicote, ele desfere um golpe devastador no coração a partir de uma posição flutuante. A onda de choque de um único impacto resultará em uma parada cardíaca. Ryusei absorvia aquelas palavras surpreso, e aqui galera, pra quem não se lembra do Hashinshou, ele foi mostrado lá no comecinho do primeiro mangá, não é uma técnica inventada agora. Tal técnica é extremamente eficiente pela capacidade de causar uma parada cardíaca no oponente, mas por causa da baixa potência, ela não vai funcionar contra oponentes extremamente resistentes, porque essa técnica galera é basicamente o Benda de Baki, aquele tapa lá, a chicotada que o Baki usou no Yujiro Hama. Ele simplesmente consiste em relaxar o corpo e bater de encontro no coração. É lógico, não é a mesma técnica em si, mas a ideia da baixa potência em si é justamente por isso que em TOF ela não é utilizada contra oponentes bem resistentes, oponentes mais fortes. Dito isso, vamos continuar. Otton continuava dizendo. Você achou aquilo irracional e ilógico, mas foi o treinamento especial no barco que permitiu que você sobrevivesse até agora. Ryusei comentava animado. Então, afinal, seu treinamento foi perfeito, Sr. Seiko. Otton alertava. Mas isso ainda não acabou. Preste atenção na sua luta. Himeji se erguia ao fundo e dizia atacando. Nem pense em ficar convencido demais por causa de um golpe de sorte. Otton via o rapaz desviando e pensava. Aquilo não foi um golpe de sorte. Ele conseguiu prever se esquivar do ataque com a faca de açougueiro do Himeji. Himeji alertava. Eu não sofri muito dano.
e é você quem vai perder essa luta. Otton pensava enquanto via as escenas de distância de ambos se formando. A distância está perfeita. Entrar numa AI foi o motivo. Mas uma AI não se resume apenas à distância física em si. É preciso levar em conta a habilidade, o porte físico, a energia, a postura e as peculiaridades do oponente. Não é a distância em si. Todos esses elementos se entrelaçam e a partir deles nasce uma única postura. Uma AI, a distância, é algo vivo. E aqueles que não conseguirem sustentar seu Maai perderão a visão. Encontrarão outro caminho. Encontrarão o diabo. Nessa hora, ambos atacavam. Ambos acertavam de raspão. Mas Himeji aparentemente fazia um ataque mais forte e Otton aconselhava: firme o pé esquerdo e dê um passo forte para a frente. Agora gire o ombro e o quadril. Torça todo o corpo como se fosse feito de borracha. Em seguida, ataque. Ryusei fazia assim como Otton havia sugerido, e ele tentava replicar o Hashinshou no peito de Himeji. O alvo era o coração, e a massa de ar atravessava o peito. Ela jogava Himeji para trás, que batia de costas e caía dura enquanto a massa de ar acertava a grade. E com a mão fumaciando, Ryusei dizia: "Ah, quem encontrou o diabo foi você, Himeji." A cena cortava para o hospital psiquiátrico, onde a mãe da primeira vítima de Himeji dizia: "Esse demônio é um monstro. Esse cara é um diabo. Matem o diabo! Matem ele!" De volta a Ryusei, ele questionava animado: "Sr. Seiko, como foi agora? Foi um Hashinshou?" Otton respondia: "Não. A onda de choque de um Hashinshou correto se amplifica dentro do corpo e causa uma parada cardíaca imediata. No seu caso, a onda de choque claramente foi pro lado de fora. Arremessou Himeji para longe e seu poder diminuiu. Um Hashinshou usado de forma correta nem faz o oponente ir para trás. Ah, e a propósito, Kishi Miyazawa conseguiu dominar o Hashinshou aos 17 anos." Ryusei comentava surpreso: "Caramba, aos 17? Nossa, ele deve ser um gênio mesmo." Otton dizia: "Se você não ficar impaciente e praticar os golpes fundamentais milhares de vezes, também poderá dominá-lo." "Bem, talvez." Ryusei questionava: "Talvez, o senhor disse? Se eu conseguisse dominá-lo, poderia usá-lo com mais eficiência, certo?" Nessa hora, Himeji se erguia com dor no peito, mas sem a parada cardíaca, e Ryusei continuava dizendo: "Mas mesmo assim, eu não acertei por acaso. Foram golpes planejados e precisos." Otton respondia: "Isso foi. Aplicar uma AI e usar a sua percepção já se tornou natural para você. Mesmo não acertando o Hashinshou, você realizou um bom golpe." Himeji dizia com dor: "Ryusei, eu te admiro. Nós dois realmente temos o mesmo sangue do dragão correndo em nossas veias." Ryusei dizia: "Valeu, cara, mas o sentimento não é recíproco. É verdade que para um artista marcial matar alguém em uma luta pode ser inevitável, afinal é luta, pode acontecer de tudo. Mas quanto a você, você não passa de um assassino. É por isso que você é uma escória." Himeji dizia irritado e avançando: "Ah, que essa escória lhe sirva ao gosto humilhante de ser massacrado então." Assim como aconselhado por Otton, Ryusei pisava firme, movimentava seu corpo como um chicote e batia mais uma vez tentando replicar o Hashinshou. O coração era acertado, Himeji arregalava os olhos com o impacto e entrávamos num flashback, onde íamos para um parquinho. Lá uma criança jogava no seu Game Boy e Toro, o rapaz que Himeji havia assassinado quando criança, se aproximava dizendo: "Ei garoto, acabei de comprar um joguinho novo. Vem comigo que eu te dou ele, vem pra cá." A cena cortava para o garoto no local afastado e Toro dizia: "Mas você não pode contar pra ninguém. Se fizer o que seu amiguinho aqui mandar, você vai ganhar esse jogo. Então vamos lá, começa mostrando o seu pipi pra mim." Nessa hora, Toro sentia algo. Era o pequeno Himeji, enfiando uma faca de cozinha nas costas do abusador. O sangue começava a espalhar. Toro olhava com dor e Himeji o encarava friamente. Ele via o adulto caindo de joelhos e perdendo as forças. A criança que seria abusada chorava, se urinava e via Himeji descendo uma sequência de estocadas do alvo no chão. A cena cortava para a mãe de Toro, que questionava em choque: "O que você disse? Que meu pequeno Toro era um pedófilo? Não, isso não pode ser. Meu pequeno Toro não, isso não. Não basta que meu filho tenha sido cruelmente assassinado? Meu coração e meu corpo já estão despedaçados e você ainda quer me machucar mais? Vocês realmente querem destruir a reputação de Toro. Estão passando pano para um verme." No flashback, os agentes da lei questionavam: "Ei garoto, você viu que seu amigo foi abusado e quis ajudá-lo?" O pequeno Himeji respondia: "Não, tudo que eu queria era ver aquele cara morrer." A cena cortava para a mãe de Toro, chegando no quarto do seu filho, e numa caixa ela via uma quantidade assustadora de CDs extremamente criminosos. Ela gritava desesperada, e voltávamos para o presente, onde Otton aconselhava:
Ryusei, não fique tão obcecado com o Hashinshou. Concentre-se na luta. Ryusei respondia: não, eu quero aplicar um Hashinshou completo. Porque tudo que eu quero é ver como esse tal de Himeji vai morrer. Ao ouvir aquilo, Otton pensava: você deseja ver como Himeji vai morrer? Ryusei, sua resolução de morrer é porque não consegue mais acalmar seu sangue de dragão? É esse sangue que te alimenta? Ryusei, por acaso você tem ideia do que está falando? Himeji questionava: ei, seu merda, você tem ideia de quem você tá falando? Ryusei dizia: vou parar seu coração de uma vez por todas. Himeji arregalava os olhos e avançava. Enquanto isso, Ryusei pensava: o estilo na Dashinkage é incrível. Causa destruição interna no corpo sem derramar sangue ou deixar qualquer hematoma. O Himeji parece ileso, mas o coração dele certamente sofreu danos. Sua respiração está ofegante, seus movimentos estão lentos, as reações dele também. Então não posso me conter agora. Se eu não o matar, não conseguirei dominar a técnica de assassinato do Nadashinkage. Eu quero dominar essa técnica a todo custo. Nem mesmo se eu for condenado à morte, isso me impedirá. Ryusei novamente pisava firme e avançava de encontro enquanto pensava, adotando uma postura firme para extrair a energia do solo e armazená-la na parte inferior do corpo, potencializando-a com uma rotação dos quadris, concentrando todo o peso do meu corpo em um braço e liberando de uma só vez. Himeji acertava seus dedos contra a carne de Ryusei, e Ryusei acertava sua palma contra o peito de Himeji. Ambos sentiam dor. Otton olhava preocupado e Ryusei pensava: mesmo que um único golpe não seja o suficiente para matar, se eu acumular o dano de múltiplos ataques, devo ser capaz de causar uma parada cardíaca nele. É para isso que serve dominar o Hashinshou e técnicas de assassinato semelhantes. Então vamos lá. Escalação de Hashinshou. Ryusei batia novamente e o coração de Himeji parava. Ele começava a cair e Ryusei olhava atento. Em seguida entrávamos num flashback, onde o pequeno Himeji lavava as mãos no banheiro da delegacia e lá fora um agente questionava: cara, como essa criança pode ser tão cruel? Ela tá completamente calma, mesmo tendo acabado de matar um homem. Você viu a cara daquele moleque? O outro agente respondia: não, você tá enganado. Essa impressão se deve ao fato de você não conseguir ver o que passa em seu coração. Pode não transparecer no rosto dele, mas essa criança tá sofrendo. De volta ao banheiro, ao terminar de lavar sua mão, Himeji olhava para o sangue e se assustava. Em seguida, o agente que havia julgado a priori questionava: o quê? O Himeji também foi abusado? Mas ele nunca disse uma palavra sobre isso, tem certeza? O outro agente respondia: o que Toro fez com ele deixou Himeji extremamente envergonhado e humilhado, porque por mais que seja uma criança de 9 anos, para Himeji seu orgulho é enorme e isso foi ferido. Nos era mostrado Himeji que mesmo ao terminar de lavar suas mãos, as via sujas de sangue, e ele pensava: eu não contarei a ninguém, não deixarei ninguém saber disso, não pedirei ajuda a ninguém. Simplesmente consertarei tudo com as minhas próprias mãos, porque esse é o orgulho e o espírito daqueles que herdam o sangue do dragão. No presente, Himeji se erguia e Ryusei pensava: o quê? Ele ainda tá de pé? Em voz alta ele dizia: cara, você pode morrer, mas não quer admitir a derrota. Até respirar deve ser doloroso agora, mas você se recusa a desistir desta luta. Himeji, eu admito, você é realmente um cara incrível. Otton nessa hora escutava os batimentos de Himeji, já Ryusei pisava firme e avançava pensando: ei, Himeji, eu realmente respeito a sua tenacidade, e é exatamente por isso que eu quero te derrubar. Este é o fim. Hashinshou escalonado. Otton nessa hora entrava na frente, segurava seu discípulo e dizia: já chega, Ryusei. O coração de Himeji já parou. A luta acabou. Nos era mostrado Himeji parado, o suor caía e ele perdia as forças nas pernas. Em seguida batia de cara no chão. O batimento cardíaco de fato sumia e Ryusei comentava: eu venci. Eu parei o coração do Himeji. Foi o Hashinshou quem decidiu esta batalha. Eu o matei? Volta ao flashback, Himeji estava na delegacia esperando e alguém chegava dizendo: e aí, pequeno assassino? Himeji olhava e a pessoa se aproximava dizendo: seu oponente era bem maior que você. Levando em conta a sua força física e porte, as chances naquele combate estavam definitivamente contra você, mesmo que estivesse armado com uma faca. Mas eu não gostei da forma que atacou pelas costas. Um homem como você deveria enfrentar seus oponentes de frente. O garoto encarava, e o homem à frente continuava dizendo: ei, sabia que seu rosto tem uma expressão de um monge budista? Na verdade, lembra alguém que eu conheço chamado Kiryu. E ele provavelmente é seu pai, um cara volúvel e teimoso. Mas mesmo assim, ele nunca demonstrou covardia. Sua mãe também te abandonou, então parece que não sobrou ninguém pra cuidar de você, né? Você provavelmente está com vontade de morrer, Himeji. Mas por que você não vem pra minha casa quando terminar esse programa de reabilitação? Eu
te ensinarei técnicas para matar pessoas com as próprias mãos, mas você não deve fazer isso pelas costas. O garoto absorvia aquelas palavras e olhava a escrita na camiseta: cuidado com o homem selvagem. Em seguida, o rapaz finalizava: e por sinal, eu sou o chefe do estilo Nadashinkage, Kishi Miyazawa. De volta ao presente, Otton dizia enquanto tentava animá-lo: Himeji morreu. Vamos, Himeji, volte! Você precisa voltar. Yusei olhava surpreso, à disposição de Otton tentando trazer um suposto inimigo de volta à vida. Os batimentos não respondiam, porém Otton não desistia. Ele continuava tentando enquanto chamava: Vamos, Himeji, você precisa voltar à vida. Um leve batimento ecoava e Yusei dizia: Ele reagiu, a sobrancelha dele mexeu. Otton dizia: Sim, só mais um pouco. Vamos, Himeji, responda. Himeji começava a tossir, e Yusei dizia animado: Ah, caramba, ele voltou! Com os olhos arregalados, Himeji questionava: Eu fui nocauteado? Yusei respondia: Não, na verdade você morreu, cara. Mas é ótimo que você tenha voltado à vida. Himeji dizia: Sabe, Yusei, se você quer matar uma pessoa, tem que fazer isso direito, ô idiota. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Aqui ficou claro o porquê do Kibo ter tentado adotar tal método de ensino para o Himeji Onizuka. Ele tentou salvar o rapaz, que era uma vítima de um verme vagabundo, mas no final acabou sendo expulso por causa desse seu comportamento muito extremo. Mas o Himeji não me parece ser um caso sem solução. Comentem aí o que vocês acharam, se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.